Amém, amém. Essa palavra tão linda. Quando a gente fala assim, parece até que tem alguma palavra que não é linda, né? Mas é uma bênção e... Deixa eu ver se eu vou pedir para... Deixa eu ver se eu vou pedir... Estou achando todo mundo tão espalhadinho. Seria muito pedir que a gente pudesse ficar mais aqui, ó. Seria. Mas assim, é um convite, tá? Se você estiver bem acomodadinho aí, pode ficar à vontade. Quando tá cheio, né, a gente fica igual um ventilador mesmo, mas estando assim um pouquinho menos pessoas, a gente se acomoda. Obrigada, obrigada, pessoal, obrigada. Deus abençoe. Nós vamos ler João 2, do verso 1 ao verso 11. E eu já vou aqui adiante, porque temos muita coisa da parte do Senhor. Eu fui tão ministrada, eu chorava, eu babava, eu lia de novo, eu sou muito emocionada, sabia? Eu sempre fui, mas agora aos 50 eu também estou sob ataque franco de hormônios, então eu estou assim, igual em propaganda, choro até com propaganda de manteiga, choro mesmo. Mas aí fica por sua conta, se pode ser só emocionalismo ou se é quebrantamento. Eu acho que eu sou quebrantada também. Eu sou quebrantada, mas às vezes a gente, assim, fica demais, né? Chora mesmo. E diante do Senhor, essa presença, ela é tão constrangedora. Um dia desse eu estava lá passando um ridículo na academia. Eu estava com o fone e eu estava ouvindo um louvor tão assim... e eu comecei a levantar a mão, opa, não estou na igreja, gente. Mas é isso, é a gente ter esse lugar, né? De sentir o Senhor e de... A gente não tem que se envergonhar, mas tem lugar para tudo, né? Tem lugar para tudo. Então, João 2, que diz assim, me acompanha aí. No terceiro dia, eu sempre digo que tudo é intencional na palavra, nada é casual, nada... vamos pôr assim... Tem um porquê desse no terceiro dia aqui, tá? Mas a gente não vai entrar nele hoje, não. Isso aqui é para outro dia, que só esse terceiro dia aqui, né, Regis? Já dá já dá muita coisa. No terceiro dia, isso aqui é João, o apóstolo João, o evangelista João, começando a contar sobre o ministério de Jesus. Então, nós estamos no capítulo 2. Então, aí vocês já vão comigo. O primeiro milagre de Jesus é o título. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Aonde? Isso aí. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Olha que privilégio. Jesus e os discípulos ali nesse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher... Porque essa tua preocupação o que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele disse a ela, né, avisando, ó mãe, né? Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. No que eu trouxe aqui, ó, tá assim, ó. Faça tudo quanto ele disser. Faça tudo que ele mandar, na verdade. Estava ali 6 jarras de pedra. Quantas jarras? 6 jarras de pedra, que os judeus usavam para a purificação. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água. E encheram até a borda. Encheram até a borda. Então lhe disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Ele disse e assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, já aconteceu. Vocês viram? Primeiro ele falou, enchei, agora já leva a água, e já era vinho. Olha só. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois, quando os convidados já beberam bastante, aí eles servem o vinho inferior. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Aí ele diz assim...
aqui no verso 11 diz assim: com esse acontecimento, esse sinal, Deus, Jesus, princípio, manifestou com esse sinal, Deus, Jesus, princípio, aos seus sinais de Caná. Eu estou misturando essa versão com essa daqui. Com esse, Deus, Jesus, princípio, os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele, porque viram um milagre. Vamos ver o que vai acontecer conosco aqui nessa noite. Aleluias. Essa versão aqui era melhor, mais clara, o texto, mas eu sempre estou escolhendo ler aqui. Mas eu sempre transcrevo para cá, tá, gente? Eu gosto de falar isso. Enfim, só para contextualizar essa cena, né? Um recorte da cena de Jesus ali em um casamento. O vinho, a gente vê aqui que se identificou um drama, né? Uma situação dramática num casamento. Há 2000 e tantos anos atrás, né? Estima-se 26, 30 anos, 2036, 30 anos atrás, acontecia um casamento e acabou o vinho. E as pessoas eram convidadas para festas, e elas eram festas que duravam 7 dias. E tudo que as pessoas que eram convidadas imaginavam que ia ser servido em abundância, era muita comida e muito vinho, muito vinho. Hoje em dia as festas são diferentes, né? São regadas a muitas outras coisas, bebidas. Mas ainda assim há bebida, muita bebida, né? As pessoas, elas ficam eufóricas e agitadas com a presença de alguma bebida. Mas o vinho aqui, ele tem um papel diferente. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele era muito mais do que uma simples bebida. Ele era um símbolo da bênção, da prosperidade, da alegria e da presença de Deus. Inclusive, o vinho é o símbolo do Espírito Santo, um dos, né? E é lindo isso, a alegria. E o vinho nas festas judaicas era comum. Era comum, toda a família judaica ou tinha um vinhedozinho, mas preparava o seu próprio vinho, um vinho caseiro. Não é esse vinho industrializado que nós conhecemos, mas é um vinho com teor alcoólico, tá, gente? Não pensem que eu estou falando alguma barbaridade aqui, não. Era um vinho com teor alcoólico. Mas ele era mais diluído, era um vinho diferenciado. Não é como a gente conhece esses vinhos. Alguns vinhos ainda guardam essa semelhança, mas enfim. Essa presença do vinho, ela evocava essa alegria, esse contentamento e essa celebração. Então, comumente, quando havia uma festa, já se sabia que haveria muito vinho. Então, a palavra do Senhor, em vários momentos, ela faz essa menção ao vinho. Tanto que quando, em algum momento, o povo judeu desviado, Joel diz assim: o vinho se secou entre vós. Joel dizia: olha, vocês estão secos, sem vinho, sem alegria, sem contentamento. E aí ainda mais uma menção no Salmo 104, o verso 14 e o verso 15 diz assim: o Senhor falando sobre elementos que seriam de nutrição e serviriam para o homem. Ele faz crescer a grama para o gado. Olha aqui, falando da providência de Deus. É o Senhor que faz crescer a grama para o gado, a erva para o homem, faz sair o alimento da terra, o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que faz umectar, hidratar e brilhar a sua face, e o pão que fortalece o coração. Aqui nós temos o vinho, o pão e o óleo. 3 figuras da presença do Senhor. Ao longo da palavra, essas figuras, esses elementos, eles vão se apresentando como o Senhor nas nossas vidas. Então aqui, o vinho nesse contexto, nós já entendemos, ele tinha esse caráter de celebração. Então, se não houvesse vinho, era um drama. A gente pode hoje pensar, mas por que tudo isso? Por causa do vinho. Era uma grande vergonha você convidar toda uma comunidade, olá, todas aquelas pessoas, amigos, vizinhos, você chamar aquele povaréu todo e oferecer um banquete e faltar o vinho. Então, o vinho era importante, já entendemos. E ali naquele casamento estava Jesus, Maria e os discípulos. E é interessante
notar que Maria, sensível, estava por ali, né? Provavelmente era alguém conhecido. Aquela família convidou todo mundo, Jesus, os discípulos, foi todo mundo para a festa. Maria estava andando, de repente foi até a cozinha, foi nas dependências mais interiores, e ela percebeu uma coisa: o vinho acabou. E ela muito sabiamente chega ao lado de Jesus e fala, durante a festa, no verso 3, se você puder ficar com o seu texto aberto aí para a gente navegar por ele, né? Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ela foi a primeira a perceber que havia ali uma crise, uma situação envergonhatória, um vexame estava anunciado. E ela muito sabiamente chegou e falou, eles não têm mais vinho. Mas ela não falou para qualquer um, a gente pode imaginar. Mas por que ela não foi lá no mestre-sala? Mestre-sala, gente, é o mesmo mestre de cerimônias que nós temos hoje. Mas nesse caso aqui, com algum entendimento, um sommelier, sei lá. Aquele que compreende de vinhos, de receber, enfim. Aí ela chegou para Jesus, não para ninguém mais, ninguém menos. Ela chegou e falou, eles não têm mais vinho. Ela percebeu o problema. Ela identificou. No salão, gente, ainda estava acontecendo uma grande festa. Mas lá atrás, em algum lugar, já se sabia que não era mais aquilo. Algo já estava anunciado. Uma tristeza, uma vergonha, uma má notícia. Algo terrível. Imagina, toda aquela família se preparou para receber todas aquelas pessoas. Imagina hoje em todos os Instagrams. Todo mundo sabendo, foi uma vergonha, gente. Foi uma vergonha. Chegou lá, não tinha vinho, o pessoal ficou triste, todo mundo ficou chateado. Foi todo mundo embora. E as festas demoravam 7 dias. Imagina, a gente não sabe em que altura da festa está aqui, mas o fato é, havia um dilema. Uma família seria exposta. E quando ela levou esse problema para Jesus, né? Embora ali no meio, no salão, ainda estava aquele fervor da festa, mas lá atrás já tinha essa má notícia. E às vezes, trazendo um pouquinho para a nossa vida, a gente às vezes pode estar assim, né? Tudo animado, tudo é celebração, tudo é alegria. Glória a Deus! Ou Senhor, é só vitória! Ou aleluia! Aqui no salão. Mas lá, em alguma intimidade nossa, alguma coisa da nossa vida particular, e você pode se lembrar agora aí de alguma coisa, pode ser que algo já esteja seco, sem vida, sem celebração, sem alegria. Mas a gente não quer que se saiba, né? Aqui no meio está tudo bem, todo mundo está feliz, está todo mundo celebrando. Mas Maria já identificou o problema e ela chegou para Jesus. Jesus, eles não têm mais vinho. E Maria não fez isso porque, de maneira aleatória não, sabe? Maria era simplesmente a mãe de Jesus. Ela já estava com ele há 30 anos. Maria conhecia aquele a quem ela foi levar o problema. Só ela, aliás. Vocês sabiam que esse aqui é o primeiro milagre de Jesus? Ninguém sabia quem era esse tal Jesus. Jesus estava iniciando aos 30 anos o seu ministério. E ele aqui chegou num lugar público. Aí ela fala assim, Maria já devia viver na expectativa de que a qualquer momento Jesus ia se manifestar como o Filho de Deus. Maria ficou grávida, virgem. Então ninguém mais nessa terra sabia o quão divino Jesus era. Além de Maria. Maria era a pessoa mais indicada para dar relatório sobre quem era aquele homem de 30 anos, anônimo ali no meio daquelas pessoas naquela festa. Por isso que ela foi até ele, porque ela sabia o potencial, ela sabia o poder. Há 30 anos atrás o anjo falou para ela assim, ele será grande. Olha, ele falou para ela, ele será chamado Filho do Altíssimo. Falou para Maria. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi.
o Senhor falou para ela: seu pai, ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Para sempre. E o seu reino não terá fim. Nós cantamos: seu reino sempre é eterno. Nós cantamos canções assim que falam que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é a raiz que nunca murcha, que Jesus é a raiz de Davi, que Jesus é o renovo e que Jesus é eterno, que seu reino não terá fim. Aleluias. E Maria já sabia de tudo isso, porque o anjo Gabriel já falou para ela no seu ventre. E sabe o que ela falou? Eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade. Eis aqui, Senhor, a tua serva. E aí, quando ela percebeu que estava acontecendo aquilo, quando ela comunicou Jesus, Jesus falou para ela assim: mulher, ainda não está na hora não. Tipo assim, a gente sabe que está perto, que vai acontecer a qualquer momento, eu vou me manifestar como sendo o filho de Deus, mas ainda não é a minha hora. Mas sabe o que ela fez? Ela falou para os voluntários daquela igreja: não saiam de perto dele. E tudo que ele vos disser, tudo, faça. Tudo, pois, que ele vos disser, ela disse aos serventes, não se aparte de perto dele. Gente, era um casamento, estava acontecendo alguma coisa. Os serventes eram aqueles que também já sabiam que lá atrás já não tinha mais vinho. Mas ela falou assim, ó, não tem mais vinho, e fica perto dele e faça tudo quanto ele vos disser. Eles não entenderam nada, né? Tipo, quem é esse aí? Vou ficar aqui agora perto desse homem fazendo, né? Quem é ele? Mas atenderam o que ela falou e ficaram por ali, né? Ficaram por ali, não se apartaram de Jesus. E sabe o que aconteceu? Maria disse assim, ele está calado, ele não vai falar agora, pode ser que ele fale daqui a pouco. Mas quando ele disser, fique pertinho para você ouvir e não perder nada. Não perca nada daquilo que o Senhor disser nessa noite. Nada. Abra o seu coração. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra-se para receber a direção do Senhor, a orientação do Senhor. Maria sabia o que ela estava fazendo. E ela mesma, quando ouviu a voz de Deus, ela disse, eis-me aqui, Senhor. Então o conselho dela era válido. Ela estava dizendo àqueles homens, quando ele abrir a boca, ele vai transformar essa situação aqui. Ele está em silêncio agora, mas fique perto que você vai ouvir o que ele tem a dizer. E quando ele falar, toda essa realidade será alterada. E aí Jesus falou o seguinte. Jesus disse assim para aqueles homens, né? Aqueles voluntários. Deixa eu pegar meu texto aqui. Esse daqui é o que tem o texto. Não, misturei. Jesus disse aos empregados, no verso 7, encham os potes de água. Simplesmente. Eles não entenderam nada. Que orientação aleatória. Encham os potes. Eu até pedi para a Aline pegar uma imagem, Aline, das talhas. Aqui fala potes, mas tem algumas versões que fala talhas. Não é Natália não, tá, gente? É talha só. Talha. Então tá aqui, essas são talhas. Olha só o volume, olha a proporção, olha o tamanho dela. Era grande, né? Era grande. Mais ou menos 120 litros de água. Cabia em cada uma dessas. E quem se lembra quantas haviam ali? 6 talhas. E aí, havia 6 talhas de quê? Pedra. A pedra era um elemento que, segundo a lei judaica, não se contaminava. Não poderia ser de madeira, não poderia ser de ferro, tinha que ser de pedra. E aí, essas 6 talhas estavam ali por um motivo, por uma razão. Tem todo um sentido, olha só. Nos tempos de Jesus, a tradição judaica exigia que antes de participar de rituais religiosos, refeições ou mesmo de interações sociais importantes, as pessoas passassem por um processo de purificação. A água das talhas de pedra eram utilizadas especificamente para limpezas cerimoniais, de acordo com a lei de Moisés. A ideia por trás dessa purificação
purificação era que, se ao se lavarem, os judeus demonstravam a sua dedicação à pureza. E embora essa pureza fosse externada por esse lavar das mãos, ela representava um desejo interior por santidade. O Senhor determinou que o judeu, quando ele entrasse em algum lugar, então toda casa, todo lugar, todo evento, era normal, era natural, era comum que houvessem talhas logo na entrada. Para quê? Para que as pessoas, ao chegarem, era um tempo de muita poeira, era diferente, não se andava de carro de vidro, e as pessoas ficavam empoeiradas, então elas passavam óleo no cabelo, elas se lavavam, faziam uma breve purificação, remetendo a essa santidade que o Senhor sempre esperava do seu povo. Então essas talhas estavam ali por esse motivo. E aí, quando ele fala assim, encham as talhas de água, porque elas estavam como, gente? Vazias. Se elas estavam vazias, duas situações podem ter acontecido. Ou todo mundo já chegou e já se lavou, né? Pode ser uma situação. Todo mundo já se lavou, todo mundo já fez a cerimônia de purificação e já está na festa, está todo mundo aqui na festa. Ou ninguém se ocupou de enchê-la. Ou pode ser que àquela altura, esse ritual de purificação e santificação, pureza, já tinha sido deixado de lado. Vai ver, ninguém mais estava guardando o ritual de purificação. E isso é mais triste, né, gente? É mais triste isso, de que algo que Deus colocou ali para lembrar o homem, a água é um recurso natural e ela serve para purificação. E vocês sabiam que a palavra de Deus é como a água que nos lava, que nos limpa, que nos reorganiza, que nos regula, que nos modula. Essa aqui, ó, a palavra de Deus. E Jesus disse para os discípulos que ia lavá-los, que ia lavar os pés, e Pedro fala assim, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar? O Senhor fala assim, vou lavar, então lava tudo, Senhor. O Senhor, não, vocês já estão limpos, agora só vai lavar os pés. Mas vocês já estão limpos pela minha palavra. Jesus andava e falava, e ensinava. Jesus constantemente verbalizava a palavra. E os discípulos iam perto dele o tempo inteiro ouvindo o quê? Palavra, palavra, palavra. Então eles estavam lavados. Mas pode ser que aqui e ali o pezinho suja, né? A gente já está lavado aqui. Nós já não estamos lavados? Eu sou lavada, remida. Mas às vezes a gente dá uma pisadinha em algum lugar e suja os pés. Então o Senhor falou, hoje eu vou lavar só os seus pés. Então a palavra de Deus é a purificação do coração do homem. E o tempo inteiro a lei queria fazer com que o homem se lembrasse disso. Da pureza, da santidade. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Santo, gente, não é aquele negocinho que tem aquela auréola, não. É um padrão de vida. É um comportamento. É um caráter. É um estilo de negócios. É um estilo de criação. É um estilo de como ser esposa. É um estilo de como ser servo. Essa é a santidade. Não é algo sobre-humano. É algo perfeitamente possível. Porque Jesus foi santo. Jesus foi santo. E ali haviam aquelas 6 talhas, sem entrar no mérito, porque eram 6, que é o número do homem, e o 7 é o número da perfeição, mas eram 6 talhas de barro vazias. Então nós temos talhas vazias do lado de dentro, talhas vazias do lado de fora, odres vazios do lado de dentro. Mas era normal guardar vinho em talha? A talha, como nós vimos, ela tinha uma função, guardar água para cerimônias de purificação. Não era para vinho, não era comum, mas aqueles voluntários, aqueles serventes, eles estranharam, mas eles fizeram algo lindo, obedeceram. E eles começaram a encher aquelas talhas, 6. Eles foram lá, ligaram a mangueira e colocaram, não, felizmente não. Sabe como é que eles encheram essas talhas aqui? Quem sugere uma coisa? Onde que eles tiraram essa água?
do poço. Não tinha água encanada, não. Não tinha, não. Então, 6 talhas foram enchidas. E daqui também não dá detalhes. Só fala que eles foram lá e encheram. Eles foram obedientes e encheram até a boca. Porque foi o que Jesus pediu. Jesus abriu a boca e falou uma palavra. Que foi essa aqui, ó. Havia ali perto 6 talhas de pedra usadas para purificação. Cada uma tinha capacidade, aqui traz a capacidade, de 80 a 120 litros. Cada uma dessa aqui, de água. Jesus disse aos empregados, encham com água. Palavra. Jesus trouxe uma palavra. Palavra virtuosa. Palavra de poder. E aqueles homens pegaram aquela palavra e atenderam. Enchei de água e eles encheram até a borda. Eles pensaram, a gente está sentindo falta de vinho, mas ele está mandando encher de água, vamos fazer. Maria falou que era para fazer tudo que ele dissesse. Ela deve saber o que está fazendo, né? Vamos atender. Normalmente, o vinho era depositado em odres. A gente sabe disso por outras referências bíblicas. O vinho era depositado em odres. E pelo que a gente já entendeu aqui, lá dentro havia vergonha, exposição e odres vazios. Odres vazios. Mas aqui na sala, no salão, onde todo mundo está celebrando, ainda não chegou essa notícia. Só no ouvido de Jesus. Só no ouvido de Jesus. Que é quem importa saber. É quem importa saber. No fim de tudo isso aqui, a única pessoa que precisa saber o que está acontecendo lá no interior da sua casa, lá na sua intimidade, lá nas suas finanças, lá no seu casamento. Não é aqui no meio do salão, onde a gente vai expor as necessidades. A gente já percebeu a necessidade. Mas lá no interior, no íntimo, a gente vai apresentar, assim como essa mulher Maria orientou aqueles serviçais. Faça tudo o que ele disser. Aleluia, Jesus. Tanto o exterior como o interior daquelas pessoas estava seco. Aquelas pessoas, elas não tinham mais interesse. Então, aqueles homens se dedicaram para encher. Cadê as talhas? Deixa as talhas aí, para a gente ficar olhando as talhas. 120 cada uma delas. Aqueles homens foram esforçadamente ali, dedicadamente, enchendo. Quando estava já na beirinha, Jesus falou assim, agora tira um pouco e leva lá. Acho que eles já viram o que tinha acontecido. O que vocês acham? Porque tem várias imagens, essas talhas ali, elas são abertas. Então, quando você olha daqui, já dá para ver, se era bem na beirinha, a cor mudou. Algo aconteceu com aquela água. Quem foram os primeiros a ver? Os serviçais, os voluntários. Os primeiros a contemplar o milagre foram aqueles que ficaram pertinho de Jesus. Aqueles que ficaram ali, ó, na cola. Talvez demorou um dia. Talvez demorou 2. Jesus ficou ali na festa. Não fala. O texto só passa de um assunto para o outro. Pega, enche as talhas. E eles encheram. A gente só sabe que não se enche talhas assim tão facilmente tirando do poço, não é mesmo? Isso toma algum tempo. Toma-se algum tempo. Gasta-se alguma energia para se fazer isso, encher aquelas talhas. Gastava-se energia, gastou-se força, gastou-se disposição de alguém. E aqueles homens foram lá e encheram até a borda. E eles viram o milagre acontecer. Diante dos olhos deles, aqueles homens viram o primeiro, olha gente, que privilégio. O primeiro milagre aconteceu diante dos olhos daquelas pessoas comuns, serviçais daquela festa. Eles contemplaram, e hoje nós estamos narrando aqui a história desses anônimos, dessas pessoas, que nem o nome delas não tem aqui, mas a gente sabe que eles contemplaram
um milagre de Jesus. E o que é lindo aqui, o que é lindo a gente perceber, é que a palavra do Senhor transformou tudo. Mas o milagre mesmo, ele fez em silêncio. Ele só fez, só transformou. Só transformou o casamento, aquele casamento estava fadado à vergonha, mas o Senhor transformou. Porque aí, quando o mestre Sala experimentou, o mestre Sala é alguém que deve conhecer de vinho, então ele experimentou e ele falou assim, olha, normalmente as pessoas servem um bom vinho, né? No início da festa, mas mais para o final, quando o pessoal já está assim mais, né, enebriado, mais animado, aí começa a servir um vinho ruinzinho, um vinho inferior. Mas você, noivo, quem levou o louro foi o noivo, né? Quem ficou como bom foi o noivo. Mas esse era o propósito do Senhor, né? Não trazer vergonha. E aí o Senhor falou, o mestre Sala falou, mas você conserva o melhor vinho até agora. A essa altura da festa, você conserva o vinho bom. Só que não é bom. Esse vinho, ele é excelente. Ele é um vinho muito superior. Muito superior. E aqui a gente vê uma coisa muito prática que aconteceu aqui. Aquelas pessoas que se dedicaram e se entregaram a puxar e tirar, e se dedicaram a encher 6 talhas de água, para a proporção de cada talha, 120 litros de água, cheias até a bordinha. Eles receberam proporcionalmente 120 litros de vinho excelente. Vinho excelente. O esforço daqueles homens buscando algo comum, algo corriqueiro como a água, lhes deu a oportunidade de receber da parte do Senhor a mesmíssima quantidade, 100% de aproveitamento do investimento e do esforço, né? 100% do aproveitamento daquilo que eles dedicaram na obra, no serviço, no trabalho. O Senhor retribuiu na proporção de excelência e extravagante, porque o mestre Sala disse assim, então chamou o noivo e disse-lhe, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de inferior qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Até agora você guardou um bom vinho, um excelente vinho. 100% do esforço foi transformado em 100% de resultado. E na mão do Senhor é assim, gente. O Senhor transforma qualquer coisa em algo extraordinário. O Senhor nosso Deus, gente, vocês já viram algumas borboletas? Alguns pássaros? Tem animais que são tão incríveis, e tão belos, e tão escandalosamente belos, escandalosamente coloridos, extravagantemente diferentes. Um troço assim, às vezes uma florzinha, desse tamanhozinho. Eu amo plantinhas. E eu pego e eu olho ela assim, naquele micro mundinho da plantinha. São tantos detalhes lindos, que você fica assim, por quê? Deus é assim, transforma tudo. Tudo para Deus é uma demonstração de poder, de beleza, de glória e soberania. E o Senhor fez desse momento triste e vergonhoso em um momento de glória, de honra. O Senhor transformou a vergonha daquele casal em um momento de honra. Ele nem sabia porque estava sendo honrado, mas o Senhor o honrou. O Senhor o honrou. Jesus estava naquela festa e transformou aquele dia trágico em um grande, memorável dia. Glória a Deus por isso. E você também, eu também, lá na minha casa, na minha vida, nas minhas lutas cotidianas,
Hoje, nessa noite, há um convite do Senhor. Se aproxime dEle, conte a Ele, diga para Ele o que está tirando a sua quietude, a sua paz, o que está te causando espanto, o que está te causando dor, vergonha, medo. Chegue para o Senhor hoje. Senhor Jesus, eu quero dar nomes, como a gente já vem falando aqui. Eu quero dar nomes aos meus problemas. Senhor, eu quero dar nome às minhas questões. Senhor, é ansiedade, é medo, é escassez, é violência. Eu sei, olhando daqui para vocês, todos vocês estão fartos de vinho. Ninguém aqui tem necessidade de vinho, né? Ou não? Daqui, eu só vejo gente resolvida e tão em paz, está todo mundo bem, né? Mas tem coisas que a gente só vai contar para o Senhor. Tem coisas, tem dores, tem pavores, tem aflições, que às vezes eu não conto nem para o meu marido. Às vezes eu não quero dividir aquela inquietação. Eu não quero dividir aquela dor, aquela preocupação. Porque às vezes tem coisas que nos tiram o sono, nos tiram o apetite e nos deixam secos, sem vinho, sem alegria, sem celebração. Tem coisas que nos roubam isso, né? Tem muitas coisas. Tem boleto grande demais. Tem preocupação grande demais. Tem filho que não obedece. Tem filho que não volta para a casa do Senhor. Tem filho que fez mau casamento. Tem marido que trai. Tem negócio que não desanda. Não sai do lugar e você tenta, você já puxou já encheu uma talha, já encheu duas, já encheu 6. E nada da sua água ser transformada em celebração. Você olha, ainda é uma talha de água. Você olha de novo, ainda é a 2ª talha. Aí você olha, é a 6ª. Aí você fala, ai Senhor, estou cansada de encher essas talhas. Senhor, quando vai ser o milagre? Senhor, você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, qual vai ser o dia que é água na 5ª talha? Quando eu terminar de encher a minha 6ª talha, que tiver na bordinha assim, eu vou olhar e o milagre vai estar lá. Você vive essa expectativa? Existe alguma coisa que faz você viver a expectativa de um milagre na sua casa, na sua vida? Que você está assim, ó, observando. Você está fazendo o que Maria falou, não sai de perto de Jesus. Não sai de perto de Jesus. Permaneça perto de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Permaneça perto. Fique perto. Porque a qualquer momento, eu vou abrir a minha boca. Eu vou abrir a minha boca. E quando eu abrir a minha boca, a minha palavra sobre a sua vida vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A minha palavra vai mudar a sua realidade. A palavra que o Senhor liberar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre isso que você está pensando aí. Ninguém sabe. No meio do salão, a festa, a alegria, ainda há contentamento, mas aqui dentro está tudo seco, vazio, morto. O vinho é o símbolo da alegria. Está faltando alegria? Está faltando alegria e contentamento e gozo da parte do Senhor? Eu queria te convidar agora, fique de pé. E eu queria mudar um pouco aqui. Eu queria te convidar para sussurrar para Jesus. Você vai sussurrar para Jesus. O vinho acabou, Senhor. O vinho acabou. As minhas talhas, Senhor, também estão vazias.
Transforma, Senhor. Socorro, Deus. Como a gente vê por aí, né? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Me tira desse lugar de vergonha, de dor, de estagnação. Senhor, eu quero crer na Tua palavra. Eu quero permitir, Senhor, que a palavra procedente, que aquilo que sai da Sua boca, transforme hoje a realidade que se instaurou. O drama, o momento de dor e de vergonha, transforma hoje, Senhor. Mas eu queria te convidar para a gente, como hoje é sobre vinho e sobre celebração, nós vamos cantar uma canção diferente, Rick. A gente vai cantar uma música diferente. A gente vai cantar aquela primeira música que nós cantamos. E depois nós vamos cantar a alegria. Eu estava aqui, antes de vocês chegarem. Eu estava bem ali. E se instaurou um momento de celebração aqui, não foi? Não foi? Pode acender as luzes. Agora a gente vai se alegrar no Senhor. Nós vamos dizer para o Senhor como essa canção sugere. A primeira canção que nós cantamos aqui, você vai orar falando com o Senhor, declarando para o Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar o meu pranto em riso. Senhor, eu sei que o Senhor pode transformar. Cadê o Denis? Já faz um movimento aí, querido. Já vai, profeta. Profeta do Senhor. Já começa a fazer um movimento. Porque a gente tem muito que se alegrar. Sabe por quê? Jesus está aqui. Jesus foi convidado. Foi? E Ele vai com você para casa? Ele vai para sua casa? Oh, te procuro, ó Deus. Oh Senhor, no silêncio tu estás. Eu te busco, Senhor. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Peça para o Senhor. Eu quero mais. Senhor, te quero. Eu quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar. Eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar a igreja. A coroa conquistar. Oh Senhor, vou lutando. Nada pode me impedir. Eu vou, Senhor. Conhecer-te eu quero. Porque Senhor, te quero ouvir. eu quero ouvir. Senhor, te quero Mas quero tocar-te. tocar. Eu quero sim. Tua face. Eu quero ver. Senhor, te quero. A alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão. Você pode vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente pra gente cantar. O sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor É o amor. que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. Posso pisar na tropa? Posso pisar no... Olha, irmão! Aleluia. Posso pisar numa tropa. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha da minha salvação. Não ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa.
suas mãos, aleluia. Aleluia. Vamos lá, Denis. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. 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 Oh, oh, Senhor. Oh, Celebrar é Cristo, celebrar. 1, 2, 3. Ah, todo mundo sabe, hein? celebrar. É Cristo, celebrar. Celebrar. Celebrar é a Cristo. Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Ele ressuscitou. 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 Ele vive para todos Sempre. Ele ressuscitou. 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 E ele vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou. Ressuscitou. O Senhor. Oh. Aleluia. Aleluias. Essa é para você que pensa que crente só chora. Você pensa que crente vive triste, moribundo, apavorado. Crente celebra, crente glorifica, crente marcha. Crente é um povo mais esquisito, porque está chorando e está louvando. Está seco, está seco. Eu estou ainda na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Eu ainda não cheguei na sexta talha para ver o milagre, mas eu já estou como: celebrai a Cristo, celebrai. É assim que você vai para sua casa hoje, lutando, guerreando, batalhando, se apresentando diante de Deus com cânticos, com adoração para o inferno saber. O inferno vai saber que você serve a um Deus que é aquele que o seu reino não terá fim. O reino, Maria estava tranquila. Por que Maria estava tranquila? Porque ela conhecia aquele que ela gestou. Ela sabia que ele, aquele ali, ela não teve contato com homem algum e se viu grávida. Aquilo só podia ser obra do sobrenatural. Era o Senhor. Era o Senhor. Ninguém mais além de Maria tinha tanta convicção de que aquele era o Filho de Deus. E você também hoje vai sair daqui sabendo: o Filho de Deus está aqui neste lugar. Nós aqui chamamos e invocamos pelo nome poderoso de Jesus. O nome poderoso de Jesus. Aquele que nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. Nós cantamos: ressuscitou. Nós cantamos, celebramos e cremos que Ele não só ressuscitou, Ele voltará. Ele voltará, e é essa esperança que nos move. É por isso que nós viemos aqui, porque nós cremos nesse Deus que fez todas as coisas. Como eu disse, Deus se ocupa de coisas pequenininhas, não é mesmo, Felipe? Deus se ocupa de coisas insignificantes. Deus usou 6 talhas vazias para encher de vinho. Então Ele também enche você e enche a mim de vinho novo. Vinho novo. E não é qualquer vinho não, tá? Vinho excelente. Excelente. A palavra do Senhor diz que um especialista
experimentou e falou: esse vinho é sobremodo excelente, é um vinho excelente, e o Senhor quer encher a sua casa, a sua família. Isso não é palavra de prosperidade não, esse é o Deus que nós servimos, um Deus extravagante, abundante, um Deus que não faz pouco não, são 720 litros de vinho da melhor qualidade. Se aquela festa estava no fim, pessoas iam levar vinho para casa, ia sobrar tanto vinho, que era aquelas talhas daquele tamanho, que a festa ia acabar, mas eles iam levar uma marmitinha de vinho para casa, de tanto vinho que o Senhor fez naquela festa, era abundante. Eu duvido que houvesse um odre ali que coubesse o tanto de vinho que o Senhor fez para aquela família. É abundante, é extravagante, é sem limite aquilo que o Senhor quer fazer. Você crê? Você crê no milagre? Você crê que o Senhor é Deus? Eu te busco, como nós cantamos aqui. Eu te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, Senhor. Eu vou fazer como Maria. Eu vou ficar perto de Jesus. E quando Ele disser, enche, eu vou encher. Eu vou obedecer. Eu vou tirar a água do poço. Vai me custar, não vai? Mas eu vou receber 100% de resultado daquilo que eu investi, de tempo e esforço. Sem qualquer investimento no mercado financeiro, nada te dá 100% de resultado. Mas o Senhor é um Deus que zela e cuida e transborda. Aleluias, glória a Deus. Oh Senhor, eu só quero fazer uma pergunta. A gente não precisa fazer isso num ambiente de tristeza não. Mas existe alguém aqui nesse lugar que não conhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém aqui? Se você não conhece a Jesus, não entendeu nada do que a gente fez aqui, por que a gente começou uma história triste, depois cantou, celebrou, pulou, suou, é porque nós cremos nesse Jesus. E se você quiser hoje entregar a sua vida a esse Jesus, ou se você está distante da casa do Senhor, se você está por aí, sem filiação, esquecendo que há um Deus no céu, e que há um Salvador, se você já teve um encontro com Ele, já viveu milagres, já viveu experiências, mas foi longe demais e agora pensa que não tem mais jeito, Ele hoje está chamando você. Hoje é o seu dia de reconciliação. Se você quiser, você pode só levantar a sua mão. Nós queremos, como igreja, orar com você. Alguém quer aceitar Jesus nessa noite? Alguém quer receber Jesus ou se reconciliar com Jesus? Todos aqui já somos servos, amados, filhos. Glória a Deus! Mas leve essa palavra por onde você for. Apresente Jesus às pessoas. Tem muita gente seca lá fora. Tem muita gente vazia lá fora, muito vazia. Essas talhas trincam de tão vazias. Leve o vinho novo com você. Vinho excelente, transbordante. Leve ele com você. E chega na sua casa, diga palavras de adoração, de louvor. Bendiga o nome do Senhor no meio da sua família. Não fique triste no quarto não. Quando você estiver no quarto, ponha louvores, exalte o nome do Senhor, celebre o Senhor, busque o Senhor. Deixe que todos saibam que você está tendo um tempo com Jesus. Não é para se mostrar não, é para sair de lá cheio do fogo, do poder, da autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Nós já vamos encerrar. Nós já encerramos, na verdade, mas eu quero só fazer uma oração. Por cura, é um dia de culto fé, gente. Se você quiser, você pode pôr sua mão em algum lugar, ou trazer à sua memória aí alguma enfermidade, alguma dor, ou também algum problema que está tirando a sua paz. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir ao Senhor que Ele libere uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu problema. Eu queria orar junto com você. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos como um ato de fé. Um ato de fé. Ó Senhor Deus, ó eterno, eterno Deus, imutável.
imutável. Senhor, desde a antiguidade não se viu, nem se conheceu, nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor. Um Deus que trabalha em favor, meu Deus, porque o Senhor trabalha de dia, de noite, de madrugada. A qualquer momento o Senhor trabalha em favor daqueles em que te esperam. O Senhor trabalha em favor desses aqui, Senhor. Cada um desses aqui que estão com a mão levantada. Em nome de Jesus, Deus, traz providência para a necessidade que cada um aqui está pensando. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja, por essas pessoas, cada mão levantada aqui, Senhor. Toca, Deus. Toca, Senhor. Senhor, traz vinho novo. Senhor, traz alegria. Traz contentamento. Depressão, sai agora em nome de Jesus. Dores articulares no joelho, na lombar, no coração, pneumonias, problemas respiratórios, enxaquecas, saiam em nome de Jesus. Nós dizemos, saiam em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração. Negócios quebrados sejam restaurados. Negócios que nunca saíram do papel, venham à existência em nome de Jesus. Nós dizemos, venham à existência negócios. Saiam do campo imaginário, saiam do papel, venham à existência no nome de Jesus. Senhor, opera nesse lugar. Os casamentos fragmentados, destruídos, falidos, restaura, Deus. Os filhos que estão longe da tua casa, traz de volta, Senhor. Os maridos que não querem a tua palavra, converta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, traz salvação, cura, libertação para o teu povo. Nós assim te pedimos, nós assim te pedimos, nós assim te invocamos. É no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia.